Olá, meninos e meninas, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa 37ª Paper Class. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como usar o círculo cromático. Isso é uma das dúvidas que sempre me perguntam, sempre me mandam por direct. Dicas de como usar e tudo mais, pra quê e tal. E aí eu resolvi criar essa aula de hoje para mostrar um pouquinho para vocês de uma forma prática de como cria. E fica aí até o final desse vídeo, que eu também vou te dar algumas dicas de como colocar isso na prática, como isso na prática pode resolver os nossos problemas de criação. Tá certo? Então, hoje o formato da aula tá um pouquinho diferente. Eu deixei aqui uma apresentação onde eu vou apresentar para você, que eu acho que fica mais didaticamente mais fácil de vocês entenderem o conceito e como usar o círculo cromático, tá certo? Então, bora lá para aula. Então, temos aí como usar o círculo cromático. Eu trouxe para vocês esses temas que são o que mais pega, o mais simples, e eu vou tentar explicar para vocês aqui bem de forma prática, para não ter dúvidas, para ser bem direto ao ponto, para vocês entenderem o porquê que isso tudo influencia no nosso trabalho, o que o círculo cromático tem a ver com o nosso trabalho e para que eu preciso usar, né? Então, primeiro, antes de tudo, para que serve o círculo cromático, Sayuri? O círculo cromático nada mais é de uma forma da gente ter como base um apoio de podermos fazer composições de cores de formas mais harmoniosas, para que as cores fiquem ali combinando e não dê aquela sensação estranha de quando a gente tá em algum lugar e fala, nossa, mas tem alguma coisa estranha que eu não sei o que é. E muitas vezes a cor que não tá muito legal ou aquela composição de cores que não tá muito legal. Então, por isso, o círculo cromático ele vai te servir para te dar uma base para você conseguir fazer essa composição de cores nos seus projetos, tá certo? E onde que ele é usado, Sarah? De onde você tirou isso? O círculo cromático é uma forma já antiga e ele é uma forma universal de se usar combinações de cores. Então, você vai usar você vai ver ele sendo usado em áreas de marketing, em áreas de moda, em áreas de análise de coloração pessoal, digamos, daquele pessoal que é maquiador também. Vai ver sendo usado na área de artes, na área de decoração, na parte de arquitetura ali, onde eles fazem aquela parte de design de interiores. Tudo isso serve como base e é utilizado em todas as áreas. Por isso, é algo tão especial que você pode e deve confiar para você ter como base, para você melhorar e evoluir cada vez mais nos seus trabalhos. E como que ele é composto, Sayuri? Bom, ele é composto por algumas cores diferentes e tonalidades diferentes. Então, aqui vocês observem que eu tenho aqui começando a cor amarela. Então, eu tenho desde a tonalidade bem clarinha até uma tonalidade mais escura. A clarinha ali na beiradinha e a mais escura lá em cima. E como que ele foi construído, como que ele foi composto? Quem definiu que seriam essas cores? Na verdade, começou a surgir por causa das cores primárias. Então, tudo parte a partir é bom, né? Tudo parte delas, primeiramente. Temos ali as cores primárias: amarelo, o azul e o vermelho, que são as cores base para a construção do nosso círculo. Por que eu estou te explicando isso? Por que isso é importante, Sayuri?
Eu tô explicando porque no começo, quando eu comecei a estudar sobre cores, se tivessem me explicado como ele tinha sido composto, eu teria mais facilidade em entender um pouco mais as combinações e, e aprender um pouco mais a lidar com essa questão de combinação das cores. Então, ali eu tenho as três cores primárias, e das três cores primárias, ele vai herdando outras cores, que são as secundárias, terciárias e lá 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 lá. Então, da amarela e o vermelho, ele nasce que cor na mistura dos dois? O laranja. Então, vejam que ali já tem a tonalidade do laranja entre as duas cores. Um laranja é mais avermelhado e outro laranja é mais amarelado. Ali na outra combinação de vermelho com azul, que dá a cor roxa. Então ali eu tenho um roxo mais avermelhadinho e tenho um roxo mais azulado. E a combinação de amarelo com azul, eu vou ter o verde. E aí entre o verde e o amarelo, eu tenho aquele verde mais verde puro, um verde mais amarelado, e do outro lado eu já venho com um azul um pouquinho esverdeado, um azul mais perto do azul puro mesmo, com só um toquinho de verde. E uma experiência bem bacana, que eu até aconselho vocês a fazerem isso, é vocês fazerem o próprio círculo cromático de vocês. Eu fiz na época com material de aquarela, mas você pode fazer com lápis de cor, você pode fazer com tinta mesmo, acrílica, o guache, e façam essas misturinhas tentando construir o círculo cromático de vocês. Vocês vão ver que vai ser outro olhar, vai ser uma outra forma de vocês entenderem um pouquinho mais sobre o círculo e começarem a desvendar um pouquinho o mundo dessas cores. Porque você vê ali, o laranja, ele fala muito sobre a tonalidade. Então, num laranja eu tenho um pouco mais do vermelho, no outro laranja eu tenho um pouco mais do amarelo. E isso daí você fazendo com tinta, fica bem fácil de você ver ali fisicamente o que está acontecendo, né? Você colocando um pouquinho mais de amarelo na sua mistura, você colocando um pouquinho mais de vermelho na sua mistura, ele vai dar um tom diferente de laranja. Então, é legal esse experimento, fica aqui a dica para vocês experimentarem, tá bom? E por último, como usar. E o como usar, eu vou passar aqui com vocês algumas das formas práticas e mais básicas de combinação de cores e como usar o círculo cromático. Mas primeiro, como usar o círculo cromático se eu não tenho um círculo cromático? Como que eu faço? Eu imprimo da internet? Sim, você pode imprimir da internet, é uma maneira fácil, mas ali imprimindo da internet, você vai ter que você mesmo fazer as combinações. Eu aconselho, se você usa bastante, se você vai usar bastante, vale a pena investir num círculo como esse aqui, ó, que é um círculo que eu adquiri em papelaria mesmo. Hoje em dia você consegue encontrar com muita facilidade esse círculo cromático. Deixa eu colocar um pouquinho mais perto. Vou até me colocar maior aqui para mostrar para vocês. Olha. Então aqui eu tenho as cores e aqui no meio, vejam, tem as combinações, que é como você vai usar essas combinações. Então aqui eu tenho todo o círculo cromático com as combinações. Eu vou entrar primeiro nas combinações, depois eu volto para mostrar para vocês. Isso daqui eu adquiri na época, eu acho que não foi nem R$ 20 esse pequenininho. Tem um maior e tem esse menorzinho. Então você consegue encontrar com facilidade na internet também. Eu acho bem bacana porque aqui você consegue movimentar, né? Deixa eu fazer aqui. Você consegue movimentar aqui, ó. E você vai encaixando as cores. Eu acho que é melhor do que o impresso. Eu tentei usar o impresso, ele me serviu muito, mas esse daqui eu achei bem prático. Eu acho que o custo-benefício super vale a pena, tá certo? Então, bora lá então para as formas de como usar. E a primeira forma delas é a forma de monocromático. O que é o monocromático? O nome mesmo diz, uma mesma cor. Então, nessa mesma cor, eu vou fazer combinações de tonalidades diferentes. Eu vou usar a mesma cor, que seja azul. Aí, no exemplo que eu coloquei para vocês, um amarelo. Então, eu tenho ali no amarelo a combinação entre as tonalidades. Então, eu posso fazer uma combinação de um amarelo bem clarinho, com um amarelo um pouco mais escuro, um amarelo
Isso daí eu vou gerando a proporção e eu gero a minha paleta de cores, tá certo? Então, esse é o tipo mais simples. É simples, mas também não é o mais fácil. Também é o mais fácil porque é o mais cômodo da gente ficar ali nas tonalidades. Mas você vai ver conforme o tempo que você for tentando trabalhar essas tonalidades, que trabalhar as tonalidades também não é uma coisa tão simples. Mas isso, com a prática, você vai pegando jeito e vai ali pegando os tons que você mais pretende colocar no seu trabalho, tá certo? A segunda são as análogas, a segunda forma. Essa combinação, como vocês podem ver aí, eu peguei até essa combinação de propósito, que pega o vermelho, o lilás, digamos assim, né? E o roxinho ali, tem gente que também chama de violeta, enfim. Para vocês perceberem que essa combinação é justamente a combinação dessa apresentação aqui. Quer ver, ó? Deixa eu me tirar daqui, colocar eu mais para cima. Olha, aqui eu tenho a combinação do rosa com o roxinho e escurecendo o roxinho aqui. Deixa eu até ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma informação mais visível da cor para vocês perceberem como é harmonioso, ó. Eu tenho aqui um tom de vermelho quase rosa em cima. E ele vai mudando para vir um rosa mais pink. E depois ele vai mudando até chegar no roxinho. E por último, lá no meu canto esquerdo, lá embaixo, eu tenho um roxo mais escuro. Então percebam que esse tipo de combinação é um tipo de combinação harmônica. É um tipo de combinação que dá certo, tá certo? Então, essas são as combinações análogas. Deixa eu voltar lá para baixo, para ficar melhorzinho. E aí você pode usar essas combinações análogas com qualquer cor, não é só com essa vermelha. Então eu posso pegar assim, ali o amarelo com o verde, o amarelo mais esverdeado com o verde com o azul com um pouco mais de azul. Então eu posso fazer essas combinações. E pessoal, vejam, você consegue fazer essas combinações até com roupa, com vestimenta que vocês fazem, com combinação de acessórios que vocês queiram fazer, com bolsa. Ah, eu quero saber se a minha calça, eu tenho uma calça roxa, qual tipo de roupa, qual tipo de blusa não, qual cor de blusa eu posso usar que combina. Ali eu tenho uma calça roxa, então se eu quero usar uma cor que combina, ou talvez o vermelho vai ficar legal, um roxo um pouco mais escuro também vai ficar legal. Então, isso vai ajudar você a nortear para várias coisas que são relacionadas às cores. Tá certo? Inclusive decoração de casa, enfim. Continuando, tem a forma complementar de combinação de cores, que a complementar nada mais é do que as cores opostas. Então, ali você vai ter uma cor. Ah, tem um vermelho e eu quero contrastar com esse vermelho. Qual é a cor que contrasta? É o verde. Ali, um exemplo do vermelho com o verde é o Natal. Tudo ali no Natal é verde e vermelho, a maioria das coisas. Então, para vocês verem como é uma coisa assim que combina, tá bom? E essa é a terceira forma de combinação de cores que a gente pode tirar do círculo cromático. A quarta forma, desculpa, são as formas tríades, que nada mais é você fazer uma combinação ali de forma triangular. Então ali eu peguei o amarelo com o azul e com o roxinho. Essas três combinações de cores, elas ficam harmoniosas. E aí dentro dessas cores, você vai trabalhando a tonalidade que você vai precisar e a tonalidade que você vai querer usar ali para o seu trabalho. Essa questão da tonalidade é um assunto um pouco mais denso. Se vocês gostarem dessa aula, deixem os comentários aqui nessa aula. Curta esse vídeo, comente, deixa aí que vocês querem saber um pouco mais sobre tonalidade, que a gente traz uma outra aula especialmente falando sobre tonalidades. Porque aí tonalidades a gente já entra num assunto um pouco mais sobre não o significado das cores, mas o que as cores podem transmitir. E a tonalidade está muito envolvida com isso.
A gente tem bastante esse negócio de, o vermelho é a cor da paixão, tá? Mas será que todos os tons de vermelho trazem essa mesma sensação, né? Então, tudo isso tem um pouco de estudo por trás disso e tudo mais. Eu andei estudando um tempo sobre isso, eu acho o assunto bem bacana, esse assunto sobre cores e emoções, até porque como a gente trabalha com arte, eu acho que é muito legal a gente saber isso também, porque às vezes a gente acaba fazendo um trabalho que a gente não se preocupa com isso. Depois a gente vai estudar e vai olhar e fala, nossa, faz todo sentido, era bem o momento que eu tava passando, ou era um momento que eu queria transmitir. Então isso faz super sentido. Então se você gostou e tá gostando dessa aula de cores, deixa seu comentário aí que a gente prepara uma próxima aula pra gente falar sobre tonalidades. Vai ser bem bacana. Então essa é a quarta forma de combinação, que é a forma de triângulo, tríade, certo? Quinta e última forma, a última que eu digo dessa aula, tá, gente? Eu não quis trazer muito mais formas para não deixar a aula tão grande, para vocês não cansarem, não enjoarem e ir embora desse vídeo, tá bom? Então, a forma quadrática são formas de combinação onde as cores estão ali em posicionamento que formam ali um quadrado, né? Então, ali eu peguei o laranja com verde, com azul e com roxinho. Então, são combinações que eu consigo trabalhar ali. E óbvio que ali você vai trabalhar no seu projeto as proporções de cores também. Que lá no finalzinho da aula também eu vou te dar uma dica sobre isso, tá? Como a gente faz tudo isso com o papel. Então, essas são as 5 formas mais básicas que existem. Existem outras formas de combinação de cores que vocês também podem usar para combinação, tá certo? Aqui eu vou até me colocar agora maior para mostrar para vocês novamente. Então, aqui eu tenho o círculo cromático e aqui, como eu disse para vocês, ó, tem o desenho das combinações. Então, aqui eu tenho esses quadrados vazados, onde eu consigo ver aqui. Eu quero o monocromático do amarelo. Então, aqui eu giro o amarelo, ele aparece aqui as tonalidades de amarelo. Eu quero ver a análoga do azul. Então, aqui eu tenho o azul. E aqui eu posicionei, ó. Esse daqui, ó, ele gira, ó. Tá vendo? Então, eu posicionei o meu meio aqui, na verdade, no azul. E aí, eu busquei as cores análogas. Eu quero saber a análoga do roxo, do violeta, né? Então, posicionei aqui o violeta e ele traz as minhas análogas. Quais são as cores análogas? Então, aqui ele busca mais. E aí, você faz a combinação que você quer. Se você quer uma análoga só uma próxima, ou se você quer 3 próximos, se você quer todas essas próximas, fica a seu critério, tá certo? E aqui, ó, o que eu falei pra vocês de legal é a complementar. Aqui eu tenho a roxinha como principal. E aqui a complementar dele é o quê? É o verde. Quero fazer uma combinação tríade. Aqui, ó, ele faz o triângulo. E o bom do círculo cromático que a gente compra é justamente por causa disso. Porque aí você vai conseguir fazer esse esqueminha de girar e de ir vendo mesmo, analisando as cores que você precisa. Tem aqui a combinação quadrática também. Então dá para você acompanhar bastante pelo círculo cromático, eu acho bem bacana. Aqui do lado de trás ainda também tem um material que ele fala um pouquinho sobre tonalidade, ele fala um pouquinho sobre luminosidade, que também ajuda um pouquinho para alguns tipos de estudos que você precisa fazer. Sayuri, mas assim, eu entendi o círculo, mas ainda não tá claro na minha cabeça como que eu vou usar. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Pode ser que chegue uma encomenda para você que fale assim, olha, Sayuri, eu preciso fazer uma encomenda de um quadro para o meu filho que vai nascer e tudo mais. Só que assim, eu quero
ele com a cor principal azul. Aí você, tá bom. Então, com o azul, eu já posso vir no meu círculo. Você já tem o norte, que é a cor azul. Então, você pode vir aqui, já posicionar o seu círculo no azul. E aqui, rapidamente, você vai ter nas análogas as cores que combinam. O verdinho, o azul mais pro violeta. Você vai ter aqui a complementar do azul, que é o laranja. Então, você consegue ter aqui essa combinação. Você vai ter outra combinação, que, por exemplo, eu quero ver uma combinação com 3 cores, que eu vou usar 3 papéis diferentes. Você coloca aqui na tríade, por exemplo, aí eu consigo ver rapidamente que ele combinou o azul com o violeta com o amarelo alaranjado. Ó, veja. Então, isso daqui é muito bom pra gente se nortear para esses casos. Quando a gente tem uma encomenda ou quando a gente quer fazer, eu costumo usar às vezes para coisas assim. Eu quero fazer um trabalho e eu tenho um papel, por exemplo, verde. E eu falo, bom, vou criar alguma coisa com esse papel que eu tenho aqui verde. E aí eu venho aqui e vou testando as combinações com verde. Por exemplo, o verde que eu tenho aqui é um verde mais puxado para amarelo, assim, mais folha. Então, quais são as cores que vão combinar com esse verde? Ele vai combinar com alguma complementar roxa, então eu posso trabalhar com esses tons de roxo. Ou eu posso vir aqui nessa combinação tríade, pegando um azul violeta com um vermelho mais alaranjado. Ou eu posso vir aqui nesse violeta mais azuladinho com esse vermelho. Então, eu consigo fazer estudos dessa forma, partindo de uma cor que eu tenho já. Eu tenho um papel e eu preciso fazer um quadro com uma combinação bacana. Como que eu vou fazer isso? E aí você consegue usar o círculo cromático para fazer esse tipo de trabalho. E como eu prometi para vocês, as dicas que eu tenho, que eu uso, que são super práticas, que eu adoro e são super mão na massa para mim. A primeira delas é conhecer as cores. Então, eu tenho aqui comigo uma tabela de cor, onde eu montei quadradinhos, e esses daqui são lápis aquarelados, são lápis aquarelável, né? Que eu uso nos meus detalhes, alguns detalhes. E quando a gente vai aquarelar, as cores mudam do que a cor mesmo do lápis, ou até mesmo da aquarela, para a cor aquarelada. Então, esse é um tipo de tabela de cores que você pode ter para guardar e ver qual as cores que você tem. Aqui eu coloquei o número no cada quadradinho, eu coloquei o número do lápis com a cor, e aí eu fui pintando e aquarelando por cima. Então, ele vai de um tom mais escuro para um tom mais clarinho. E aí, quando eu preciso socorrer e falar, nossa, eu preciso pintar um detalhe aqui, que é um marrom meio para um tom mais de cabelo. Então, aqui eu já sei que olhando na minha tabelinha de cores, eu vou ver aqui, bom, aqui o 77 é mais escurinho, beleza. E aqui o 76 é um pouco mais claro, 89 já não dá, porque esse tom de cabelo aqui pra mim já vai ficar muito claro. Então, eu já consigo ter um norte e também minimiza os riscos. A gente economiza tempo, porque a gente não precisa toda vez que a gente for fazer um trabalho testar aquela cor para ver que cor que ela vai ficar. E isso é muito importante também. Para aquarela também serve, para giz pastel, para qualquer material que você tenha que você vai ali pintar. É bem bacana, eu acho bem útil esse tipo de material. Inclusive, mostrando aqui, ó, eu tinha um círculo cromático que eu tive impresso aqui para estudar. E aí, com papel, como que funciona, sério? Porque com papel a gente não tem muito controle, né? A gente precisaria ali ter as amostras do papel. E é justamente isso que eu faço. Quando eu compro papel, eu sempre corto pedacinhos do papel, desse tamanhozinho. Aqui atrás
eu coloco, não sei se vocês vão conseguir ver. Ai, tá muito claro, né? Ó, aqui. Eu coloco o nome da cor, o tipo do papel e a gramatura do papel também para eu saber. Que às vezes é uma folha que eu gostei e eu quero guardar. Para outros tipos de papel, ó, eu deixo com a etiquetinha. E aí eu vou montando o meu próprio mostruário de papeizinhos. Dá para fazer como a tabela de cores, de colando e identificando embaixo? Dá também. Porém, eu gosto bastante dessa forma de deixar os pedacinhos soltos. Por quê? Porque aí eu consigo, eu mesma pegar aqui os pedacinhos. Deixa eu pegar uma aqui. Ó, eu mesma consigo pegar os pedacinhos, colocá-los juntos, porque eu gosto de ver assim um do lado do outro, para ver se eles vão se conversar, para ver a proporção que eu vou usar na minha obra. Por exemplo, eu quero usar um pouco mais do verde claro, só um pouquinho desse verde vivo e um pouco mais desse verde escuro e um pouco menos do azul. Então, essa vai ser a minha proporção da minha paleta. E vejam, dá certo. Você olha assim e você consegue ver, essa combinação ficou bacana. Então, ter os papéis assim, em pedacinhos, é ótimo, que aí você consegue fazer essa questão de ter com você o papel, porque um verde assim, por exemplo, é que tá bem clarinho pra vocês, né? Um verde assim, por exemplo, mais escurinho, às vezes você não vai conseguir achar o tom dele no círculo cromático. Mas aí você tem o norte. Ah, o verde tá aqui. Deixa eu mudar aqui de novo. O verde tá aqui. Quais são as cores próximas a esse verde que eu posso fazer a combinação? Então, eu tenho um azul aqui. Então, eu posso pegar um azul aqui e ver a combinação. E aí, eu vou testando a proporção de papel que eu vou usar no meu trabalho. Então, isso é bem bacana. Eu acho bem legal. É uma forma bem prática de como você usar e testar essa questão das combinações de cores. Tá certo, meus amores? Gostaram da aula? Muito obrigada pela presença de vocês. Esse vídeo não é ao vivo, eu tô fazendo um teste para passar com vocês alguns vídeos gravados mesmo, para poder atender vocês melhor na necessidade de alguns tipos de aula e também do horário que vocês também podem assistir, tá bom? Então, um beijo, deixe seu comentário aí nesse vídeo, dê seu like e inscreva-se no canal, não se esqueça, tá bom? E até a próxima Paper Class. Tchau, tchau!